Oi, pessoal. Então, segunda parte da aula de Lei de Coulomb, agora com alguns exercícios resolvidos, para vocês conseguirem também colocar em prática, porque Lei de Coulomb é uma daquelas que a gente aprende pelo braço, tá? Então, deixa eu colocar aqui a primeira questão para vocês. Resolvi colocar essa questão como primeira, porque eu acho ela muito boa para mostrar para vocês que tem algumas questões que a gente consegue resolver de duas maneiras. Essa aqui a gente podia passar trabalho, ou a gente podia ir por um caminho curto, tá? Mas é bom porque assim a gente já pratica de tudo um pouquinho. Então ele está dizendo assim para nós, ó, que a gente vai depositar uniformemente carga elétrica no valor de 5 vezes 10 na menos 5 coulombs em cima de uma pequena esfera isolante, não condutora. E aí uma partícula com esta carga aqui, 3 vezes 10 na menos 6 coulombs, que vai ser colocada a 30 centímetros da esfera, está sofrendo uma força que vale 15 mil. E aí depois ele fala que uma outra partícula, então, outra partícula com uma carga de 6 vezes 10 na menos 6, colocada a 60 centímetros da esfera, vai sentir uma força de qual valor? Tá? Então, a nossa pergunta aqui é qual é a força que essa partícula aqui, que está com menos 6 microcoulombs, 10 na menos 6 é micro, né? A 60 centímetros da esfera, está sentindo, tá? Duas maneiras de fazer essa questão. Notem que essa questão da URGS, tá? E ela não falou para nós o valor da constante eletrostática. A gente até pode saber ela de cor, 9 vezes 10 na 9, e aí a gente consegue pegar a nossa equação da lei de Coulomb e calcular. Quanto que é a força elétrica? Ela é a constante vezes o valor de cada uma das minhas cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Se eu for fazer por esse caminho, eu já aviso que esse aqui é o caminho mais longo, tá? Depois a gente vai ver um caminho mais curtinho. A constante é 9 vezes 10 na 9, então eu preciso escrever ela aqui, 9 vezes 10 na 9. A carga um vai ser aquela carga lá do início, porque é com ela que essa minha carga de menos 6 está interagindo. Então, 5 vezes 10 na menos 5. E a minha carguinha aqui de menos 6 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Só que cuida, essa distância aqui está em centímetros, ó. A gente tem que usar ela em metros. Então, vamos lembrar que o centímetro, esse centi, ele é a mesma coisa que 10 na menos 2. A gente voltaria duas casas, né? Aí tu vai escolher se tu te sente mais confortável em trabalhar com 0,6 ou, que nem eu, no meu caso, 60 vezes 10 na menos 2. Depois que a gente perde o medo de lidar com esses números com base 10, com algo similar à notação científica, a gente entende que é bem menos trabalhoso algumas contas quando a gente faz assim, tá? Também poderia pegar e escrever 6 vezes 10 a menos 1, não tem problema nenhum, tá? Aí vai de vocês aí como vocês vão fazer. 9 vezes, então essa multiplicação aqui em cima, 9 vezes 5 vezes menos 6 com 5 dá menos 30 vezes 9, 3 vezes 9 é 27, né? Então isso aqui dá menos 270. Multiplicado, o que que eu faço com os meus expoentes mesmo? Marina, eu não me lembro o que que eu faço com isso aqui. A gente só fez 9 vezes 5 vezes menos 6. Agora, esses expoentes, quando a gente está numa multiplicação, a gente soma esses expoentes. Então, 9 mais menos 5 vai ficar mais 4, mais menos 6 vai ficar menos 2. Então, o que sobra desse expoente aqui é 10 na menos 2. Dividido por 60 ao quadrado é 36 com dois zeros, 3.600. O que que eu faço com esse expoente no quadrado? Eu vou multiplicá-lo. Então, vai ficar menos 2 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar vezes 10 na menos 4. E agora, eu posso tentar ajustar essas vírgulas, mas eu vou fazer essa divisão aqui. Então, isso aqui vai dar 270 dividido por 3.600 vai dar 0,075.
E esses expoentes aqui do lado, quando eu tenho uma divisão, eu subtraio esses expoentes. Então, vai ficar menos 2 menos menos 4, ou seja, é menos 2 mais 4. Isso aqui vai ficar 10 na 2. Logo, a minha resposta é 7,5 newtons. Daí é a letra B aqui, tá? Qual seria o outro caminho? Que eu particularmente prefiro muito mais. E eu imagino que seja o que a URGS queria que a gente fizesse, porque pensa, quando a gente está numa prova de vestibular, a gente não pode perder muito tempo em cada questão. A gente precisa encontrar estratégias para fazer ela mais rapidamente. E o grande sinal de que eles não queriam que a gente fizesse toda essa conta aqui é porque eles não deram a constante. E geralmente as constantes são valores que são dados. Isso significa que a gente não precisava dela para fazer o problema. Então, qual é a estratégia que a gente vai pensar agora, tá? Ó, vem aqui comigo, ó, por lógica, tá? A força que valia 15 newtons, que era essa aqui, era quando eu tinha essa carga de menos 3 com essa distância de 30 centímetros. O que que eu faço quando eu considero essa carga nova de menos 6? Eu estou pegando uma carga que é duas vezes maior. E o que que eu estou fazendo quando eu vou de 30 para 60 centímetros? Eu também estou pegando uma distância duas vezes maior. Então, a gente pode pensar que aquela força original, ela era assim, era K vezes Q1, Q2, sobre D ao quadrado. Essa aqui era 15 newtons. Qual vai ser a força nova? É uma força que a constante é a mesma, a carga inicial é a mesma, porque eu vou interagir com o mesmo corpo, mas essa carguinha 2, a carguinha que eu estou botando perto dela, ela vai ser duas vezes maior. Então, ela é 2Q2. Ela é duas vezes o que seria a minha carga original. E a distância vai ser como? A distância vai ser o quê? Ela vai ser 2D ao quadrado. Porque agora a distância é o dobro da anterior. Se antes eu considerei que a minha distância era D, agora eu preciso considerar ela 2D. E aí, como é que vai ficar essa força nova? F', linha de nova, né? Fica K vezes Q1 vezes Q2. Esse 2 aqui eu posso botar em evidência aqui no cantinho, ó, aqui na frente, eu posso puxar ele para cá, 2. E aqui embaixo, 2D ao quadrado fica 4D ao quadrado. Se eu simplifico esse 2 com esse 4, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Então, o que que eu concluo? Que essa nova força, ela é K, Q1, Q2 sobre 2D ao quadrado. Só que isso aqui, ó, não é exatamente isso aqui, a minha força original. É a minha força original, né? Então, a minha força nova é a força original dividida por 2. Ou seja, seria 15 dividido por 2, que dá os mesmos 7,5 newtons que a gente calculou, tá? Aqui pareceu um pouquinho demorado porque eu fui fazendo por detalhes com vocês, mas a gente poderia ter pensado, se mexesse só na carga, dobrou a carga, dobraria a força, 30 newtons, mas dobrou a distância. Então, se dobrou a distância, a força vai ter que cair 2 ao quadrado, vai ter que cair 4. Então, 30 dividido por 4, 7,5, tá? Esse caminho em roxo aqui, ele é um caminho que exige mais raciocínio lógico, é menos trabalho braçal, tá? O de cima, o verde, é mais trabalho braçal, menos raciocínio lógico, né? A gente só substitui os números e vai na matemática. Aí, o bom dessas questões assim é que tu escolhe o teu caminho, tá? Mas geralmente o caminho em roxo é um pouquinho mais rápido e menos trabalhoso, tá? Vamos para mais uma questão agora. Questão da PUC no Rio de Janeiro. Então, o que que acontece com a força entre duas cargas elétricas mais Q e menos Q, colocadas a uma distância D, se mudarmos a carga mais Q por 4Q, a carga menos Q por mais 3Q e a distância D por 2D, tá? Então, a gente quer saber o que está acontecendo com a força. A gente vai usar a nossa lei de Coulomb como referência. Eu vou escrever ela aqui em cima. Então, a lei de Coulomb, ai, meu Deus, a lei de Coulomb, ela vai assim, ó, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, certo? A gente usa ela como referência para fazer os problemas.
tá? Vamos fazer aquela expressãozinha que a gente viu ali, tá? Nossa força original é quando a gente tem mais que, menos que, dividido por d ao quadrado. São esses dados que ele nos deu aqui, né? Certo? Essa aqui é a nossa força original. Qual que vai ser a nossa força nova? Nossa F', nossa nova força. A constante é a mesma. No lugar do Qzão, a gente vai botar 4Q, positivo. E no lugar do Qzinho, a gente vai botar 3Q, também positivo. E agora a distância 2D. Então, 2D ao quadrado. Tá? Eu boto esse parênteses para a gente lembrar que esse número que está multiplicando, ele também vai ser elevado ao quadrado, tá? É como se a gente pensasse que antes a distância era 1 e agora a distância vai ser 2. Antes a carga era 1 e agora ela vai ser 4. Antes a carga era menos 1, agora ela vai ser mais 3. Tá? A gente pode supor números aí também, tá? Para ir fazendo essas comparações. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar enxergar esta equação laranja aqui no meio dessa equação verde, tá? Então, olha o que a gente vai fazer. 3 vezes 4 é 12. Eu vou deixar esse 12 em evidência aqui na frente. Eu vou fazer K, Q e Qzinho. E aqui embaixo, 2D ao quadrado vai ficar 4D ao quadrado. Eu já vou simplificar isso aqui, ó, porque 12 com 4, aqui fica 1, aqui vai ficar 3. E eu vou enxergar, ó, vou ver que isso aqui, essa expressão, é que nem essa. A única diferença é que essa aqui tem o sinalzinho de menos, tá? Mas essa aqui seria a minha força original. Então, a minha força nova, a minha força linha, ela é 3 vezes a minha força original. E a diferença é que, originalmente, como eu tinha o sinal de negativo aqui, eu estava falando de uma força de atração, porque uma carga era positiva e outra negativa, e agora eu vou ter uma força de repulsão, porque as duas cargas vão ser positivas, tá? Logo, qual é a resposta certa aqui para nós? É a que diz que tem módulo triplicado e passa a ser repulsivo. Então, é esta aqui, ó, letra D, certo? Ah, Marina, muito complicado. Substitui números. Então, finge que isso aqui é 1, que isso aqui é menos 1. E aí, isso aqui vai ter que ser... Se um Q é 1, esse aqui tem que ser 4. Se o Qzinho era menos 1, esse aqui tem que ser 3. Se o teu D original era 1, esse aqui vai ter que ser 2. Tá? Dá para fazer isso, porque daí tu vai chegar aqui, ó. E o K é como se a gente estivesse fazendo uma comparação, a gente corta, né? É por isso que a gente pode ir fazendo essas comparações. Mas o lance aqui é eu enxergar essa expressão da outra dentro dessa aqui, tá? Mais uma, só para a gente botar num contexto diferente algumas coisas aqui. Então tá, adoro questão com gráfico, tá? Porque o gráfico sempre é um amigo nosso, um aliado em termos de informações que ele nos dá. E aqui vai ser muito legal porque a gente vai conseguir praticar também um isolamento de variável ali na lei de Coulomb, que é importante de saber fazer. Então, ele está dizendo que o gráfico representa a força entre duas cargas de mesmo valor. Então, ó, isso aqui já é uma coisa importante da gente anotar. São duas cargas que têm o mesmo valor. Então, a gente pode dizer que a Q1 vai ser igual a Q2. A gente pode, inclusive, chamar elas duas de Q. Então, ao invés de escrever Q1 e Q2 na equação, eu vou escrever Q e Q também, tá? Pediu para a gente considerar o K 9 vezes 10 na 9, e é para a gente saber o valor dessas cargas em unidades de 10 na menos 9 Coulomb, tá? Nós vamos usar a expressão da lei de Coulomb. Força elétrica igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por distância ao quadrado. Só que se a gente quer saber os valores das cargas e ele só nos deu no enunciado o K, é sinal de que a força e a distância a gente vai ter que tirar aqui do gráfico, tá? E notem que é uma função quadrática, né? Força e distância dependem, a força depende do quadrado da distância. Então, isso aqui fica um pedacinho de parábola. E aí a gente vai ter que procurar um ponto em que a gente esteja bem numa encruzilhada dessas do gráfico para pegar valores exatos, tá? Para trabalhar.
Então, a melhor delas, a mais garantida é essa aqui, ó, tá? Então, quando a gente tem este pontinho aqui do gráfico, o que que a gente está vendo? É quando a distância entre as cargas é 3 metros, tá aqui a unidade, a força está valendo 2,5 vezes 10 na menos 8 newtons. Não dá para não olhar para o cantinho do gráfico, tá? A gente carrega informações importantes ali. Então, vamos ver. A força no lugar aqui, eu vou substituir 2,5. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 na menos 8. K é 9 vezes 10 na 9. Q1 e Q2 são iguais, a gente falou que ia chamar eles de Q. Então, aqui vai ficar Q vezes Q, de novo. E a distância é 3 ao quadrado. E aqui a gente já vai conseguir cortar umas coisinhas, tá? Então, olha só, 2,5 vezes 10 na menos 8. Vamos ver como é que fica. 9 vezes 10 na 9. Q vezes Q é Q ao quadrado. Então, vamos escrever Q ao quadrado. E 3 ao quadrado que estava lá embaixo é 9. Esse 9 que está dividindo com esse 9 aqui, eu consigo simplificar. E aí, para o meu Q2 ficar sozinho, eu só preciso passar esse 1 vezes 10 na 9 lá para o outro lado dividindo, para isolar a minha carga. Então, vai ficar assim, ó, Q2 não, que é ao quadrado, é igual a 2,5 vezes 10 na menos 8, dividido por 1 vezes 10 na 9. Isso aqui, 2,5 dividido por 1 é 2,5. Lembrando, o que que eu faço com os expoentes? Eu subtraio. Então, menos 8 menos 9 vai dar 10 na menos 17. Tirar a raiz desse número é ruim, tá? Por quê? Porque quando a gente tira a raiz, a gente divide o expoente por 2. Expoente com vírgula não é algo que a gente trabalha. E a raiz de 2,5 também é esquisitinha, tá? Porém, se eu andar com a vírgula uma casa só, eu já arrumo isso aqui. Então, se eu vier com a vírgula para frente aqui, ó, eu já caio em 25. Mas para fazer isso, eu vou ter que tirar mais uma unidade lá de cima. Então, a minha carga, ela vai valer quanto? Ela vai ser a raiz 25 vezes 10 na menos 18. Raiz de 25 é 5. Como eu tinha dito, né? Quando a gente está dentro de uma raiz, esse expoente aqui a gente divide por 2 para conseguir chegar no valor dele. Então, vai ficar 10 na menos 9, que é exatamente o que ele tinha pedido para a gente, tá? Em unidades de 10 na menos 9. Então, a resposta aqui fica 5, porque o 10 na menos 9 por 1 já está embutido lá em cima. Certo? Então, uma questãozinha para a gente aprender a isolar aí as cargas. Sempre que disser que as cargas são idênticas, a gente pode considerar que as duas podem ter a mesma notação na equação. Então, a gente pode chamar ambas de Q ou ambas de X, por exemplo. E como elas vão estar se multiplicando, a gente vai ficar com o valor ao quadrado e daí a gente vai precisar tirar a raiz, tá? Último exercício para a gente fazer. Última questãozinha, então. Tá falando o seguinte, ó, 3 objetos com cargas elétricas idênticas, então as cargas vão ser as mesmas, QA, QB e QC são iguais, estão alinhados conforme a figura. O objeto C faz uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 newtons em cima do objeto B. Como as cargas são iguais, essa força vai ser de repulsão, então a gente pode dizer que essa força que o C está fazendo, ela tá para cá, tá? Essa aqui é a força do C em cima do B. E a questão quer que a gente determine a força resultante dos efeitos do A e do C em cima do B, tá? Para a gente poder responder isso, o que que a gente vai lembrar, né? Que a força resultante, ela é o combo de forças que atuam em cima de um corpo. No caso aqui desse corpo B, ele está sentindo a força C lá para a esquerda, está sendo repelido pela força C, e essa carga aqui, que tem o mesmo sinal, ela também vai estar repelindo o corpo B. Só que como eles estão muito mais próximos, a gente sabe que
essa força aqui, A, vai ser muito mais intensa. Então, quanto que é a força resultante? Ela é a força A menos a força C, tá? Aqui, beleza. Então, força C a gente já sabe quanto que vale, né? A força C tá aqui. A força que o C faz no B é 3 vezes 10 na menos 6. Mas a gente precisa descobrir quanto que vale a força que o corpo A está fazendo no B para poder fazer essa diferença entre elas aqui depois, tá? O que que a gente vai pensar agora? Então, que se eu tenho as mesmas cargas, o que vai estar influenciando na intensidade da minha força vai ser a distância que esses corpos vão estar um do outro. E o que que a gente pode observar aqui, ó, que o A, ele está 3 vezes mais perto do B do que o C. O C estava a 3 centímetros, o A está a 1 centímetro. Então, a gente vai pensar assim, ó, que se a distância entre os corpos caiu 3 vezes, isso significa que a minha força aumentou o quadrado de 3 vezes, que é 9 vezes. Lembrando que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a distância diminui, a força aumenta. E ela aumenta com o quadrado. Então, se diminuiu 3 vezes, vai aumentar 3 ao quadrado 9 vezes. Então, quanto que é essa força A? Ela é 9 vezes 3 vezes 10 na menos 6, que vai dar 3 vezes 9, 27 vezes 10 na menos 6 newtons. Aqui a gente não vai passar para notação científica, tá? Por quê? Porque quando a gente vai fazer a nossa conta de força resultante, a gente vai precisar desse valor com a mesma base, tá? A gente soma números que estejam com a mesma base 10 no ladinho, tá? Então, a força resultante aqui vai ser quanto? Vai ser 27 vezes 10 na menos 6 menos 3 vezes 10 na menos 6. Quando eu faço esse tipo de operação, eu olho só para o número da frente, tá? Na subtração e na soma, as bases têm que estar iguais aqui, eu só mexo nos números da frente. Então, a força resultante vai ser 24 vezes 10 na menos 6 newtons. Então, tá aqui a nossa resposta final, tá? Que era a força resultante dos dois. Certo, gente? Acho que a gente fez questões que conseguem ilustrar para vocês aí diferentes tipos de problemas que a gente pode ter na lei de Coulomb, desafios que a gente tem para resolver, manipulações matemáticas. Acredito que fazendo exercícios para botar em prática, né, algumas coisas um pouquinho diferentes, mas acho que esses que a gente resolveu já conseguem dar um bom norte para vocês. Tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado. A gente se vê no próximo. Um beijo, bons estudos.